Você está insatisfeito hoje porque você não tem uma família do jeito que você queria? Aí, de repente, você olha para as outras pessoas ao teu redor e você fala, puxa, se ao menos a minha família fosse como a de fulano de tal. E, de repente, você olha para as pessoas ao redor, se ao menos meu esposo fosse como o esposo da fulana. Ou se, de repente, a minha esposa fosse com forma de outra pessoa. A outra esposa. E, de repente, você olha e fala, na verdade, eu queria que a minha família fosse completa e não é ainda. Se ao menos a minha família fosse completa, se ao menos eu não fosse divorciado, se ao menos eu estivesse passando, e aí você fica insatisfeito, insatisfeita, e você acaba se comparando com pessoas que estão em momentos diferentes, vivendo coisas diferentes de você. E outras insatisfações vêm no teu coração, de repente você pensa, se ao menos eu fosse mais nova, mais novo, se ao menos eu tivesse o dom de fazer outras coisas, se ao menos eu tivesse mais oportunidade, se ao menos eu fosse diferente do que eu sou e fosse mais parecido com fulano de tal, tivesse oportunidades como ciclano, enfim. Essa é mais uma mentalidade de deserto. É quando você se compara com outras pessoas. Quando você se compara e se sente menos por isso. Quando você se compara, isso acaba provocando e fortalecendo, alimentando um sentimento de inveja. E é difícil a gente admitir isso, né? Mas o fato é que quando você olha para o outro e fala, se ao menos eu tivesse, e é como se você tivesse invalidando a tua história. É como se você estivesse provocando até um ciúme. Aí você fica com ciúme do que o outro está vivendo. Enfim, olha, essa é mais uma mentalidade de deserto que nós estamos estudando no Campo de Batalha da Mente, é o livro de Joyce Meyer. E hoje essa mentalidade número 9 diz assim, por que eu não deveria ser ciumento e invejoso quando todo mundo está em melhor situação do que eu? Bom, em João 21, versos 21 a 22, diz assim, vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Pedro estava apontando para João. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Olha só, aqui se você for ler antes, um pouco mais antes, os outros, para entender melhor o contexto, você vai ver que Jesus estava numa conversa com Pedro, explicando, falando para Pedro que ele ia, o que ele ia passar ainda para que pudesse glorificar a Deus. As dificuldades que ele teria de suportar para servi-lo, para glorificá-lo. E assim o Pedro ouvindo que ele tinha que seguir e o que é que Jesus estava falando para ele, na verdade, em vez de ele ouvir só para ele, o que Pedro faz? E imediatamente Pedro pergunta, e quanto a João? Ele vê João passando e fala assim, João, o que vai acontecer com João? Olha, Jesus responde, se fosse uma maneira mais popular, a gente podia dizer que Jesus estava polidamente dizendo, Pedro, cuida da sua vida. Porque foi isso que nós lemos aqui, né? Ele falou, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. O que te importa o que o outro está vivendo? Por que você ainda se compara tanto com as pessoas? Tanto a sua história com a dos outros? Por que você ainda não olha para a sua e pensa o que Deus quer fazer através da sua vida? Muita gente permanece com essa mentalidade de deserto e não sai do lugar porque olha para si mesmo e fala, não tem mais jeito. O que eu estou vivendo hoje... A minha história, ela não glorifica a Deus. Mas espera aí, quem disse que não? Quem disse que não é justamente o que você está passando que vai glorificar a Deus após você sair desse momento, sair dessa mentalidade e começar sim, seguir rumo à terra prometida? Como diz aqui no texto, na parte sublinhada, tomar conta da vida dos outros nos manterá no deserto. O ciúme, a inveja e a comparação mental de nós mesmos e nossas circunstâncias com os outros é uma mentalidade de deserto.
Outra mentalidade de deserto tem a ver com quando você vê alguém da sua família que recebe mais atenção do que você. Ei, não odeie essa pessoa, confie em Deus. Faça o que Deus pedir a você e descanse em Deus. Isso acontece muitas vezes por filhos que se sentem preferidos pelo pai ou preteridos pelo pai. Então acha que o pai prefere o irmão ou a mãe prefere a irmã, enfim. E quando você se sente assim, é claro, a gente viu que esse ciúme fez com que os irmãos de José o vendessem como escravos e ainda mentiram para o pai sobre isso. O ciúme é terrível, é algo que toma conta do nosso coração a partir dessas insatisfações com a nossa própria história. Outra parte aqui no livro fala: o ciúme, a inveja e a comparação, eles são, na verdade, características das pessoas inseguras. E se nós não estivermos seguros com relação ao nosso próprio valor e importância como um indivíduo único, nos acharemos competindo com qualquer um que pareça ser bem-sucedido e estar se dando bem. Quer saber? Essa mentalidade foi comum entre os discípulos de Jesus. Eu acho que isso deixa a gente até mais encorajado, não é verdade? Porque quando você pensa que eles também tiveram essas dificuldades, você fala, então, é natural que eu passe. É importante que nós tenhamos a palavra de Deus, porque Jesus os chamou a atenção nesse sentido. Em Lucas 22, os discípulos estavam discutindo sobre qual deles era maior. E Jesus também respondeu para eles algo, e ele falou que maior era, na verdade, aquele que desejava ser o menor, ou aquele que desejava ser um servo. A vida, gente, no reino de Deus, ela é o oposto do que o mundo, do que a gente vive no mundo, do que a carne oferece. Muitos que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros, disse em Marcos 10:31. Lucas 15 também fala, nos versos 6 e 9, regozijem-se com aqueles que são abençoados. Ore por seus inimigos e abençoe aqueles que o maltratam. Mateus 5:44. O mundo diria que isso é tolice, gente, mas Jesus disse que é assim que temos que seguir. Ele deu essa direção. Nós não vivemos como vivem os padrões desse mundo. O padrão que o mundo acha que competir, quem faz mais e melhor é o caminho. Não é por aí. Nós vivemos um mundo onde que é ditado pela palavra de Deus. Ao menos você que o segue, que o ama e sabe que nas palavras dele nós encontramos o caminho para a vida eterna. Ainda que o mundo fique sempre pregando e nos estimulando a estar no topo, a estar sempre à frente dos outros, às vezes até em detrimento de outros, a Bíblia ensina que não há tal coisa como paz real, até que sejamos libertos da nossa necessidade de competir com os outros. É quando nós não temos a necessidade de nos sentir mais aplaudidos, de nos sentir mais reconhecidos, mais amados pelas pessoas, mais à frente de alguma coisa, sabe? A questão é, nós como servos de Deus, o que nos importa não é seguir esse caminho, mas sim seguir o que a palavra diz. Gálatas 5:26 diz, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. O fato é que nos ensina muito esses versículos, na verdade. Acho que se nós formos ter uma análise real de como nós procedemos no nosso dia a dia, gente, eu vejo que em vários momentos isso vem ao meu coração. Em vários momentos eu olho para uma pessoa e falo, nossa, será que eu acho que tal coisa eu faria melhor? Puxa, eu já estou me vangloriando. Eu posso não falar para ninguém esse pensamento, mas o fato é que vem, é da minha mentalidade, é da minha carne, é da minha natureza caída pensar coisas assim. E eu quero te dizer, você nunca vai deixar de pensar. O que você pode é lidar com esse pensamento, doutriná-lo, trazê-lo para o ensinamento de Jesus. É como um diálogo interno. Toda vez que vier um pensamento ruim, se você estiver afiada com a palavra de Deus, você responde com a palavra de Deus para quem? Para você mesmo.
Então, se você tem, por exemplo, Gálatas 5:26, não nos deixemos possuir de vanglória. Vanglória é orgulho, competição, desafio. É tipo você se vangloriar, você se achar mais por algum motivo. Em vários momentos isso vem aos nossos corações. Para mim vem. E eu, imediatamente eu falo, Ellen, aprenda a ser humilde. Você não se parece com Jesus quando você pensa assim. E o tempo todo eu me doutrino. Eu acredito que você também. Todos nós, é da nossa natureza querer as coisas da carne, as coisas da morte, as coisas que trazem morte. Nunca nós vamos ter paz querendo ser. Porque quando nós somos reconhecidos na hora, a gente pode até se achar um máximo, mas depois passa, não tem paz. Não é algo que é verdadeiro. Verdadeiro é sim seguir a palavra de Deus. E quando nós somos mais servos, quando nós somos mais humildes, quando nós mais reconhecemos que erramos e aprendemos e nos propomos a lidar com esses sentimentos, falar, é verdade, eu sinto isso, é verdade, eu me incomodo com as coisas, com as pessoas, é verdade, eu me sinto menos que fulano ou que ciclano. Fala assim, peraí, se eu me sinto menos, é sinal que eu estou considerando ele mais, eu estou me comparando. Isso tem a ver com a inveja. Ele tem a ver com ciúmes. Não combina comigo como servo, como filho de Deus. Eu já sou abençoado, eu já tenho, a minha esperança é Jesus. A minha esperança é a vida eterna. Se eu não tenho esperança nisso, não for feliz com aquilo que eu tenho hoje, eu estou sendo ingrata para com Deus. Eu quero que você enche seu coração de gratidão. Se você está recebendo em tempo real, quando eu estou fazendo esses áudios, hoje eu estou aqui, é um sábado, o sábado que precede o domingo de Páscoa, eu estou num retiro. De vez em quando, talvez você ouça o pessoal está jogando futebol lá embaixo, às vezes faz um barulho. Eu vim aqui para perto do córrego para gravar para você. Eu não consegui até gravar um dia antes, aqui não pega a internet direito, mas hoje eu consegui um jeito que eu vou mandar para um lugar onde tem internet para te mandar, mas só para você saber e você inclinar o teu coração para um dia maravilhoso, que é um dia de esperança. Ei, a nossa esperança não está nessa terra, a nossa esperança não está no que a gente vê. A sua esperança não pode estar na família perfeita que você queria ter. A sua esperança não pode estar nos dons que você queria ter. A sua esperança não pode estar na casa que você queria ter, no dinheiro que você gostaria de ganhar, na profissão que você queria exercer. Não isso. Sim, é algo para lidar nessa terra, mas a nossa esperança é Jesus ressuscitado. Ele é real. Ele é real. Em carne, Ele está no céu, assentado à direita de Deus Pai, e Ele vai voltar. E na sua volta, nós já temos que estar falando, Pai, minha esperança não está nessas coisas, é verdade. A tua alegria é minha força, a alegria de saber que o Senhor ressuscitou. E por isso, porque o Senhor vive, o Senhor venceu a morte. Eu sou mais do que vencedora no Senhor. Então todas essas coisas elas não representam vitória. A minha vitória és tu. E quando você transfere para Jesus essa vitória, a Páscoa ganha um novo sentido. É como se um véu caísse dos seus olhos e falasse, é verdade, eu tenho esperança. A minha esperança é o meu Jesus, que morreu por mim. Ele já levou os meus pecados. Eu não preciso ficar olhando para os meus erros do passado. Não, Ele rompeu com isso. Ele me ama tanto. Ele me ama tanto que por causa dele é só eu aceitar. E se você está ouvindo esse áudio e você ainda não aceitou Jesus e falou assim, Jesus, entra no meu coração, fala agora onde você está. Fala, Jesus, entra no meu coração. Mesmo que você já tenha feito, faça de novo essa oração, faz morada, me ensina todas as coisas, me perdoa pelo meu passado, me perdoa pelos meus pecados, pelas coisas erradas que eu fiz. Jesus, me ensina todas as coisas, renova o meu entendimento e me ajuda a colocar esperança em Ti. Tu és, fala para Ele agora, fala, hoje eu coloco o Senhor como meu Senhor. Não mais as minhas vontades, não mais as coisas que eu gostaria de fazer, as coisas que eu gostaria de ter, mas a minha esperança hoje eu transfiro para o Senhor. Senhor, senta no centro das minhas decisões e me ajuda a viver conforme a Tua palavra, que é a Tua vontade para mim, porque ela também diz que a Tua vontade é boa, a Tua vontade é perfeita, ela é agradável. A minha vida se torna agradável quando eu coloco debaixo de uma renovação de entendimento, debaixo da transformação, de uma transformação voltada para a cruz que me liberta. Eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais ditado pelas coisas que se passaram ou as coisas perfeitas que eu não tenho. Não, eu sou ditado agora pela vitória que eu caminho em Cristo Jesus, amém?
Meu nome é Ellen Klein, sou Master Coach, Coach Cristã, e eu estou muito feliz de estar fazendo esse estudo. Gente, está terminando os áudios do Campo de Batalha da Mente, mas permanece nesse grupo se você está recebendo no grupo. Eu vou abrir novos grupos para você convidar outras pessoas. O áudio, tem mais um áudio ainda que vai vir, e depois desse áudio eu vou abrir novamente para a gente fazer novos grupos para o próximo livro. Quem está nesse grupo permanece, que eu vou continuar nesses que estão aí, e a gente vai continuar, vai escolher juntos o próximo livro, né? Nós já temos alguns aí, eu vou mandar uma pesquisa para vocês. Provavelmente vai entrar ou Uma Vida com Propósito, ou Temperamentos Transformados. Tem várias coisas que já estão aí como os mais cotados das pesquisas que eu fiz. E aí eu vou apresentar para vocês, nós vamos seguir juntos, encontrando uma melhor versão para um único objetivo: glorificar a Deus e nos centrar em Jesus. Ele é o centro da nossa vida, da nossa história. Ele é a nossa esperança, amém? E vai ter uma live no sábado à noite, hoje mesmo. Se você está ouvindo hoje, você vai pegar a live. Eu vou deixar até terça para vocês, que vão ouvir depois desse áudio, para você poder se deliciar. E eu vou falar mais, eu mando no grupo sobre o que eu vou falar, amém? Um beijo grande, feliz Páscoa, viva a ressurreição. Nós temos vitória, aleluia, como eu estou feliz por esse dia de celebração. Um grande beijo, até o próximo áudio.